E agora vamos, então, formalizar os autômatos finitos determinísticos. A nossa primeira definição diz que um autômato finito determinístico, abreviado por AFD, ele vai ser uma quíntupla composta por um conjunto de estados, aqueles estados Q0, Q1, Q2, são aqueles estados do diagrama. Ele possui um alfabeto, que esse alfabeto é das cadeias que vão ser aceitas por esse autômato. Lembrando que o alfabeto também tem que ser sempre um conjunto finito. Ele possui uma função de transição, que é o delta, um estado inicial, porque são vários os estados que podem ter. Aqui a gente tem o estado inicial, ele tem que pertencer ao conjunto de estados, mas você precisa especificar, então, somente um estado vai ser o estado inicial. E um conjunto de estados de aceitação, que a gente vai chamar de F, para final. Ele é um subconjunto, ele pode ser todos de Q, mas em geral não vai ser todo mundo de Q. A gente vai chamar de estados de aceitação. Bom, a função de transição, como eu já adiantei, ela vai mapear elementos do produto cartesiano do conjunto dos estados pelo alfabeto para algum elemento no conjunto dos estados. O que isso significa? Significa que, ao processar um par, que nem a gente tem no exemplo ali, PA, onde P pertence ao conjunto Q e A pertence ao conjunto sigma, a gente vai ter como resposta um valor Q que pertence ao conjunto Q. Tá? Então, para quem não lembra aí da notação para definição de função, é assim que a gente lê aqui, é só você entender que a gente tá, esse aqui vai ser o domínio e esse aqui é a imagem da nossa função. Então, vamos ver aqui um exemplo da nossa função de transição, porque nem sempre o que a gente vai ter vai ser um diagrama de estados igual esse que a gente desenhou aqui. Então, a nossa função de transição, PA, então o par PA, lembrando que o primeiro elemento é sempre um elemento do conjunto de estados, e A é um símbolo. A gente poderia ter denotado aqui esse A, já que ele é um símbolo, com as aspas, né? Que a gente costuma usar em programação, mas ia carregar mais ainda o nosso texto, e vocês vão ver que o texto, já, em alguns pontos, ele já é bem carregado. Então, você precisa lembrar que a função de transição aqui, ela está tratando de um estado e uma letra do alfabeto. O estado que ela está tratando está aqui, que é o P, e a letra é a aresta que vai estar presente lá no nosso diagrama de estados. Isso aqui significa que quando o autômato estiver no estado P e ele ler o símbolo A, o próximo estado, então ao consumir o símbolo A, o próximo estado vai ser o estado Q. A gente vai usar de forma mais comum, na verdade, essa notação, delta de PA é igual a Q, e a gente pode representar isso com uma tabela. Nessa tabela, as colunas aqui, elas indicam as letras do alfabeto, e as linhas, elas indicam os estados do nosso autômato. Bom, o que mais a gente tem de interessante aqui? A gente tem de interessante que nessa tabela de transições a gente precisava de alguma anotação para indicar quem é o estado inicial. Então, aquela seta que fica perdida aqui no nosso diagrama de estados, ela vai ficar aqui como indicando que P é o nosso estado inicial. E para o estado de aceitação, para os estados, que podem ser mais do que um, a gente vai usar uma estrelinha. Na verdade, eu acho que nos próximos slides vão estar uma estrela maior, não esse asterisco aqui. Então, um asterisco ou uma estrela significam que esses são os estados de aceitação. Então, o que a gente tem aqui nessa tabela? De que quando você está no estado P e você lê o símbolo A, você vai para o estado Q. E é isso que a gente está representado aqui em cima. Se você está no P e ler o símbolo B, você não vai para lugar nenhum. E a gente vai usar esse símbolo aqui, o perp, do LaTeX, para indicar para a gente que a função é indefinida nesse ponto. Então, não existe mapeamento entre o par P e B, ele é indefinido. Tá? Isso significa que a nossa função ela não é total.
que era uma função não total? Significa que, para alguns elementos do nosso domínio, a função pode não estar definida. Na nossa definição, sempre que há uma transição indefinida, o nosso autômato vai falhar e a cadeia não vai ser aceita. Então, você não vai conseguir ir para frente. E, de repente, se a gente pensar aqui no caso, no exemplo que a gente já viu, né? Se você tiver uma cadeia assim, A, B, tudo bem, termina no estado de aceitação. Mas se você tiver mais um B, não tem definição para sair daqui. Ele não vai para lugar nenhum, né? Então não tem saída para o B. Só que se o autômato simplesmente não desse erro, o que ia acontecer? Você ia processar o primeiro B e o segundo B ia continuar no estado de aceitação, e aí a máquina ia terminar e ia falar, não, a cadeia foi aceita, porque eu terminei no estado de aceitação. Então, por definição, sempre que um elemento da função não estiver definido, a máquina para, isso significa que ela rejeita a nossa cadeia de consulta, para ver se ela é aceita ou não pelo autômato. Então, a gente tem aqui as condições de paradas do nosso autômato. Ele vai tentar ler toda a cadeia de entrada. Cadeia W, que tem N elementos normalmente, senão a gente vai denotar. E essa cadeia ela é aceita quando, ao processar totalmente W, o autômato assume um estado de aceitação. Ou ela é rejeitada se, ao terminar de processar a cadeia, a gente não para em um estado de aceitação, ou se a função não está definida em algum ponto da transição. Então, enquanto você estiver processando aqui o WJ, por exemplo, você pode estar num estado QI, e aí, se você tiver indefinição na função de transição, você não deve aceitar a cadeia. Tá? Essa é a definição aqui da condição de parada. E uma coisa importante é que um autômato finito, ele sempre para. Ou seja, não há loop, não tem como você ficar indefinidamente processando uma cadeia, porque para cada posição da cadeia de entrada, ele consome essa posição e vai para frente.